Olá, em 6 de junho de 2022, na EJUD 18, a Escola Judicial do TRT 18, eu ministrei esta palestra que os senhores vão ver, Machine Learning nas decisões, o uso jurídico dos algoritmos aprendizes, criação e evolução do CEPAG e perspectivas. Esta é a parte 1 da palestra, sobre a história dos sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais até o momento. O nosso amigo Tavares Pereira já se encontra aqui conosco. Ele é mestre em ciência jurídica, pós-graduado em Direito Processual Civil Contemporâneo pela PUC do Rio Grande do Sul, especializado em EAD pela PUC de São Paulo, juiz do trabalho aposentado do TRT da 12ª Região, foi programador e analista de sistemas e professor de lógica de programação, linguagem COBOL, professor de Direito Constitucional e Direito Processual do Trabalho, em graduação e pós-graduação. Ele teoriza o processo eletrônico à luz da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, autor do livro Machine Learning nas Decisões, o uso jurídico dos algoritmos aprendizes, e as ideias do nosso amigo Sebastião Tavares Pereira têm sido divulgadas em palestras nas escolas judiciais, além de seus artigos e participação em obras coletivas científicas. Amigo Sebastião Tavares, eu chamo sempre de Tavares, né? Fique à vontade entre nós aqui, é uma honra ouvi-lo. A palavra está com você. Juiz, diretor científico da EJUD 18, Rodrigo, por quem eu tenho um grande apreço. Senhora diretora da Escola Judicial do TRT da 18ª Região, a EJUD 18 também, a desembargadora Liara Teixeira Rios, senhores ministros, magistrados, desembargadores, juízes, servidores, advogados, presentes e telepresentes. Eu agradeço muito, mas muito mesmo, juiz Rodrigo, por este convite. Quando o juiz Rodrigo me convidou, me passou, inclusive no convite, o dever de casa, com este título que nós vamos ver aí, eu vibrei com a gentileza, com a sensibilidade dele, com a generosidade do chefe científico da EJUD 18. O título do livro, embalado nessa história, na criação, evolução, perspectivas do CEPAG, dava conteúdo, juiz Rodrigo, mas também inspirava um roteiro, automaticamente um roteiro, para os meus 40 minutos. Uma viagem, né? Conhecer os outros expositores do dia, depois completar uma vibração. Estar com o guru desembargador Pepe e com o professor Dirley Nunes é sempre uma honra e uma certeza de aprendizado, claro. Como os senhores veem agora pela capa da minha apresentação, o título é Machine Learning nas Decisões, o uso jurídico dos algoritmos aprendizes, que é o título da minha obra, a criação e a evolução do CEPAG e perspectivas. Então, eu coloquei isso sob um panorama de uma viagem. O nosso roteiro, como começamos, onde estamos, e as perspectivas, aquilo que nós... É emocionante olhar pelo retrovisor para o já percorrido nessa viagem de processo eletrônico. Todos, magistrados, servidores, advogados, professores, são as gerações desta viagem única aí, desta viragem. Ou, como costuma dizer o professor Dirley, são as gerações da virada tecnológica. Eu consegui uma fala do desembargador Antônio Carlos Facioli Chedid, sobre o começo. Todos nós temos lembrança dessa viagem, né? Então, registrar essa história me pareceu quase um dever. E, na preparação, duas conexões me emocionaram. Eu lembrei de uma entrevista do Cleiton, da dupla Cleiton e Cleideiro, falando da música Vira Virou. Eu lembrava de uma frase, vagamente, e eu fui atrás. Vamos ouvir
isso vai nos inspirar para a continuidade da nossa conversa da tarde. Faz tempo que nós estamos nesta luta, né, nesta luta de renovação. Os senhores têm levado muita terra nova de cada porto de partida. Se há gerações que podem e poderão entoar o vira-virou, são os senhores. Para mim, o Cleiton fala das gerações que estão remando desde que a galera partiu nos anos 80, aqui de Santa Catarina, das Serras Catarinenses. O último porto de partida de navegantes em Santa Catarina, ele já levava a bandeira, nesta última partida, ele já levava a bandeira do PJE. A segunda lembrança, que me emocionou bastante, com a qual eu senti muita analogia, foi a saga de Moisés e seu povo. 40 anos no deserto, do Egito à Terra Prometida, até poderem cantar finalmente o vira-virou dele. Nossa jornada está quase com essa idade. Uns 4 anos atrás, eu fui a Israel e Jordânia. Visitei Petra, o Monte Nebo, onde o Moisés morreu sem completar a jornada. Até mares, né? Os senhores estão vendo aí, tiveram de ser abertos no caminho. Josué, o irmão de Moisés, foi quem conduziu o povo do Monte Nebo até Israel. Moisés pôde apenas ver ao longe a terra, mas não chegou lá. Entre os senhores, certamente estão os Josués que levarão o processo ao seu destino. Os ventos tecnológicos podem ajudar. Onde estamos, afinal? Temos à frente o nosso Monte Nebo. Precisamos escalá-lo. Eu já dei um nome para ele, Monte Havletá. Do alto dele, nós veremos nossa terra prometida pela Constituição, a nossa rocha jurídica, onde nós colheremos, finalmente, processos de razoável duração. Está lá no artigo 5º, no inciso 78. Comecemos a viagem, então. Nós tivemos uma fase pré-digital, da escrita à mão, fomos à escrita à máquina, a primeira sentença datilografada foi anulada pelos mineiros, pelo Tribunal da Relação de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas a tecnologia mecânica prevaleceu na época, né, e evoluiu. Chegamos às máquinas elétricas, que os senhores estão vendo aí, que automatizavam pequenos textos. Era a tecnologia de ponta da época, usada até, inclusive, a década de 90. Em 1987, um gaúcho inventivo, aqui em Lages, Santa Catarina, nos aparados da Serra, resolveu inventar moda. Incomodou-se um pouco, mas deu aquele pequeno passo para ele, mas um passo imenso para o processo. Para registrar o passo fundamental do desembargador Chedid, eu trago trechinhos de um depoimento dele. A edição foi feita por mim também, assim, mas vai dar para a gente captar o que ele nos passa de mensagem. Eu fui convidado aí por Dr. Tavares, eu vou relatar para os senhores de uma forma bem sucinta. Por volta de 1987, 88, eu comecei a observar que inovação tecnológica, olha, eu não compreendia bem como funcionava. Sabia, por exemplo, da existência do GPS, comecei a me inteirar. Inovações, né? Como os senhores estão vendo aí, Chedid viu um microsolution, comprou e levou para a audiência aquele ser amedrontador. Mudanças. Foi demais para a gauchada lagiana. Bate e veio a chiadeira. Os advogados, uns gostaram, outros não, mandado de segurança para cá, correção para lá, tudo muito previsível, diante daquela imitação de máquina de escrever. O corregedor ligou, claro, né? E ele me ligou imediatamente, cheguei, o que tu está aprontando aí? Tá? Que é isso, rapaz, né? Ele pediu, então, um prazo para acalmar os ânimos, fez uma retirada estratégica dos computadores da sala, os que tinham gostado reclamaram, claro, poderia ser diferente, convenceram os resistentes e o computador voltou a pedido dos advogados, que foi uma grande coisa que eu fiz, né? Só que uma mesa de audiência da época, 2 computadores que eu comprei, depois eu comprei uma nova, eu coloquei um virado para cada advogado e o da secretária, que é o próprio juiz. E as audiências começaram a ser realizadas com maior celeridade, maior segurança. E eu depois fiz um programinha para a Secretaria da Vara, que acabou aquele problema do advogado chegar lá, meu processo, eu quero só um minutinho, blá, blá, blá. Foi a melhor coisa que ele fez, foi tirar estrategicamente os computadores e esperar o pedido dos advogados. E aí ele virou anfitrião na sequência.
Ele recebeu gente ilustre, interessados, de tudo lá. Foi convidado para palestrar nos Estados Unidos. Hoje o computador é uma história, né? Quando eu assumi o tribunal, eu fiz a mesma coisa, complementei aquilo, né? Eu introduzi com a intimação do advogado por e-mail. Para encerrar, eu agradeço ao Tavares, muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos. 10 anos depois, em 1999, na presidência do TRT, Chedid implementou o sistema de transmissão de dados e imagem, o STDI, que era o peticionamento eletrônico, por e-mail. O computador virou história e todos somos protagonistas dela, né? Eu agradeço ao desembargador Chedid pela gentileza deste depoimento. No começo do milênio, nós vivemos uma revolução. Internet 2.0, mais e melhores computadores, comunicação facilitada. Pipocaram os sistemas, né? O TRT-12, inclusive, teve o seu, se chamava Provi. No Brasil, apareceram uns 50. Em 2006, veio a Lei 11.419. Ela trazia diretrizes, princípios, deu impulso ao desenvolvimento dos sistemas. O então desembargador Cláudio Brandão veio a Blumenau na época. Ele difundia a ideia do SUAP, o Sistema Unificado de Ações Processuais. Surgiram aí o EPROC, o ESAGE, e em 2012 surgiu o PJE. Muita produção técnica e teórica ocorreu naquele período pós-lei 11.419, no ano de 2006. Comentários à lei, princípios do processo eletrônico, inovações tecnológicas. Lembro de vários nomes e certamente esqueço muitos outros, né? Eu coloquei aí alguns deles. Desembargador Chedid, Pepe, Kleber Wack, desembargador Sérgio Murilo, o ministro Dalazen, e assim por diante. Todos personagens desta jornada imensa aí que nós íamos fazendo e que eles ajudaram a impulsionar. Na parte teórica, na questão de princípios, o desembargador Pepe foi o campeão. Eu também lancei os meus, inclusive diretrizes para o desenvolvimento dos CEPACs, né? Máxima automação, extraoperabilidade, marginalização mínima e máximo apoio ao juiz na época. Este último é uma fixação desde a época, né? E está por trás do meu livro agora. Em 2012, o PJE partiu aqui do Porto de Navegantes, como eu disse. O juiz timoneiro da primeira vara com o PJE era o meu amigo de concurso, o juiz Luiz Carlos Roveda. As discussões entre técnicos e pessoal jurídico eram muito curiosas na época. Numa entrevista ao setor de comunicação do TRT-12, o juiz Roveda conta as dificuldades desse diálogo com os tecnólogos, né? Ele fala de uma ação com reconvenção. Veja, infelizmente, é diferente as linguagens que falam os juristas e as linguagens que falam de informática. Por exemplo, lá em Brasília, o PJE hoje, se você quiser fazer uma solução de uma sentença e ao mesmo tempo nessa sentença você queira colocar a decisão da reconvenção, de tal forma que o autor seja vencedor na ação e vencido na reconvenção, e a ré seja vencida na ação e vencedora na reconvenção, o PJE não aceita. Por quê? Porque isso foge à lógica cartesiana. Eu tentei dizer a eles, mas em direito isso é possível. Eles falaram, mas em informática não é. Vencedor é vencedor, perdedor é perdedor. Não tem essa de vencedor. Se o cara é vencedor, é vencedor. Se o cara é perdedor, é perdedor. Eu lembro de outras discussões da época, né? Não concessão de protocolo, sistema, juntada antecipada da defesa, tamanho das petições, paginação dos autos, foi um horror um período. A submissão ao sistema, tinha uma desembargadora aqui em Santa Catarina, que eu cito sempre, que dizia, este PJE não cumpre ordem judicial. Mas o PJE estufou as velas e disparou na frente, era o PJE-JT. Depois a frota se reagrupou e virou tudo PJE de novo. Eu orgulho-me de ter feito essa viagem com os senhores, né? Olhando para frente, nós fomos concretizando perspectivas, sonhos. Poderemos contar essa história, mas nós precisamos aplainar o último monte para chegar a Israel. O que nos impede de chegar lá, né? Chegar à nossa terra prometida? A meu ver, é o Monte Har Letá,
Em hebraico, harletá, está aí transliterado, né? Em hebraico significa decisão. Então, é o nosso monte decisão. Temos de escalar esse monte aí. O mundo, ele anda diferente. Com a tecnologia, nós vencemos distâncias, entramos nas salas de audiência, agora saímos de telas. Agora vale a telepresença, a Covid empurrou legal. Nós temos hoje Big Data, internet 5G, máquinas robustas, algoritmos que aprendem, redes neurais, inteligência artificial, modelos. O monte de decisão está entre a gente e a planície da Terra Prometida. Essa terra dos manás sonhados, dos processos de razoável duração. Para vencer este obstáculo, nós temos a nova ferramenta, criação dos deuses da tecnologia. Esta aí.